acompanhar Tiago capítulo 5, versos de 13 a 20. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, por cada irmão, por esse momento de comunhão, de cânticos. Obrigado, ó Pai, pelos estudos que já fizemos nesse livro de Tiago, e que o Senhor continue a nos abençoar, para que possamos estudar a Tua palavra, entendê-la e praticá-la a cada dia, Deus. Nos abençoe mais uma vez essa noite, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos terminar essa série de estudos em Tiago. Nós estudamos 12 semanas. E a gente percebe que esse livro, do mesmo jeito que começou, ele vai terminar com oração. No capítulo 1, versículo 5 diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Então logo no início, no capítulo 1, ele está falando a respeito das provações, e que eles deveriam ser perseverantes, e para que pudessem agir, de forma perseverante, de forma sábia, deveriam orar. Agora, no final, nós encontramos novamente uma passagem falando sobre a oração. Várias vezes a palavra oração aparece aqui, e na maioria das vezes está se relacionando à oração de intercessão. Vamos falar um pouquinho sobre essa eficácia da oração. A oração parece algo tão difícil de perceber, de sentir, de explicar. Talvez seja um dos motivos que seja difícil de fazer. Mas nós encontramos várias passagens falando a respeito do poder, da eficácia da oração. Às vezes a gente pensa, eu não posso fazer nada, seja por alguém, seja por um país, seja por algum problema que esteja acontecendo. E a gente esquece que sim, podemos fazer sim algo. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Mas tem alguém sofrendo, ou tem alguém doente, ou tem alguém afastado da igreja, alguém que se desviou da verdade. Eu não posso fazer nada. Pode sim, você pode orar por essa pessoa. E é interessante, a oração às vezes é tão menosprezada que parece que eu não fiz nada. Não, você fez. Você orou. Você pode ter participado de uma mudança de algo na vida do seu irmão. E nós queremos enfatizar principalmente a intercessão.
Nós precisamos orar pelos outros. Precisamos lembrar de fazer isso. A oração de intercessão, ela também é de certa forma um pouco difícil, porque você pode pensar: eu já tenho os meus problemas. Você orar e relatar problemas, você vai lembrar deles. Então, quando eu tenho problemas, é mais fácil eu tentar esquecer, me divertir. Se eu vou orar pelos problemas, eu vou estar sofrendo esses problemas. Se eu lembrar dos outros e começar a orar pelos problemas dos outros, eu tenho que tomar conhecimento desses problemas, do que esses irmãos estão passando, e eu vou sofrer com eles. É muito fácil olhar para o lado e ver alguém, né, bem vestido, cheirosinho, mas se você conhecer os problemas dessa pessoa, você vai sofrer com ela. Mas aqui não é sofrer, aqui é entregar nas mãos de Deus. Filipenses 4,6 diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Então, quando eu conheço um problema de alguém, e eu lanço diante de Deus em oração, eu descanso. E se eu simplesmente conheço o problema de alguém e eu saio compartilhando o problema por aí, né? Falando, contando, criticando e levantando questões, eu não resolvo nada, eu só sofro um pouquinho mais. Então, diante dos problemas, nós precisamos orar e descansar. Se nós ficarmos só tomando conhecimento de problemas, nós vamos falir, não financeiramente, talvez também, né? Mas nós vamos falir emocionalmente, espiritualmente, da nossa saúde, porque haja problema, né, irmãos? Tem muito problema. Não podemos ficar assim. Mas aí a gente lança diante de Deus em oração e a gente descansa. Então vamos ver aqui, logo no versículo 13, Tiago 5, versículo 13: está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Então qual que é o primeiro motivo? Oração de intercessão por alguém sofrendo. Não fala qual o sofrimento, seja finanças, relacionamentos, saúde, seja sofrendo culpadamente, seja sofrendo mesmo sem ter feito nada. O que o texto diz? Faça oração. Nós não devemos murmurar, mas orar. Nós não devemos falar mal, né? Ou andar em ansiedade, mas orar, crendo que Deus pode transformar vidas, Deus pode abençoar vidas. Versículo 13: está alguém alegre, cante louvores. Interessante esse contrabalanceamento aqui, né? Porque a vida, ela tem as suas alegrias, e nós podemos, até mesmo pela mesma pessoa, em um momento orar pelo problema dela e louvar a Deus pela alegria dela, porque nós vivemos essas duas realidades ao mesmo tempo. Temos problemas difíceis que nos entristecem, mas ao mesmo tempo temos alegrias. Por isso que a Bíblia fala, né? Chorai com os que choram, alegrar com os que se alegram. Está alguém entre vós enfermo ou doente? Chame os presbíteros da igreja. Outro motivo de oração aqui é a enfermidade. Alguém que está doente. E qual foi a atitude dessa pessoa? Aparentemente ela não poderia sair de casa, e ela então chamou a liderança da igreja, os presbíteros da igreja, para orar por ela.
e estes estão ali orando por aquele enfermo. Aparentemente, pode ou não, essa pessoa está enferma por pecados, porque diz aqui, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. O que seria isso, doente por causa do pecado? Então várias enfermidades que são geradas, né? Se você pega um carro e aí anda 170 por hora, você pode sofrer um acidente, você pode ter culpa nisso. Se eu estivesse em casa dormindo, não teria problema. Ou se você fuma, bebe, está doente, não se importa com isso, você pode estar doente por causa daquilo que você está experimentando. Aqui é interessante que essa pessoa, ela já está consciente, ela não pede a oração simplesmente num ato de não necessitar de outro auxílio, né? A gente não pode confundir a oração e a medicina, elas andam juntos. Todas as pessoas que vão ao médico, elas sabem que quem cura é Deus. Quando você toma um remédio, você sabe que quem vai fazer com que aquele remédio se torne eficaz é Deus. Quando você faz uma cirurgia, você sabe que aquele médico, ele foi instruído por Deus. Quem deu sabedoria ao homem para operar? O próprio Deus. Então as duas coisas andam juntas. Esta oração e medicina andam juntas. Mas aqui a gente percebe que essa pessoa está vendo a necessidade espiritual da oração no momento em que está enfermo. Alguns comentaristas dizem que aqui, quando se diz da unção com óleo, que isso consistia em um recurso medicinal também. Então, como se Tiago estivesse defendendo a oração e o emprego da medicina. Mas independente digamos aqui, da polêmica a respeito desse assunto, que nós não vamos tratar de forma extensa hoje, a gente percebe que a ênfase está no versículo 15, na oração da fé salvará o enfermo. Este óleo sendo medicinal ou fazendo parte aqui de um momento para fortalecer a fé daquele irmão, o que cura é a oração da fé. E a oração não necessariamente de um indivíduo específico, né? Mas aqui foi colocado dos líderes, dos irmãos da igreja. Tiago vai então enfatizar também a confissão dos pecados, né? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para seres curados. Aqui a gente percebe que a confissão, ela não foi feita para os presbíteros necessariamente. Quando ele fala confessai uns pelos outros, os comentaristas dizem aqui que está falando a respeito de você confessar o pecado para quem você feriu. Se você tem uma desavença com alguém, uma discórdia com alguém, dois estão brigados, você tem que se arrepender dos seus pecados, e você tem que pedir perdão, e você tem que confessar os seus pecados. Olha, agi mal contra você, e assim terá o perdão. É a ideia da humildade que nós devemos ter em relação àquilo que nós fazemos. E muitas vezes existia uma certa regra, né? Não é que você vai sair confessando todos os seus pecados, né? Pedir o microfone e eu confessei os meus pecados a Deus e vou falar para todos os irmãos. Quando um pecado ele está velado, a confissão ela é velada, é diante de Deus somente. Quando há um pecado público, muitas vezes você tem que publicamente pedir perdão, mas principalmente àqueles que estão ofendidos com o seu pecado.
E quem perdoa pecados é Deus. Então nós sabemos que diante de Deus nós precisamos colocar os nossos pecados e pedir perdão ao nosso Deus. Nós estamos falando muito sobre a eficácia da oração, e o versículo 16 no final já citamos, muito pode por sua eficácia a súplica da oração, mas os últimos versículos aqui de 18 a 20, eles trazem um exemplo prático. Parece que Tiago quer dizer àqueles irmãos, ele quer dizer àqueles irmãos que independente de quem eles sejam, eles podem orar, eles devem orar pelos outros, eles devem orar. E ele dá o exemplo de Elias. Elias era semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos, 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Então a gente percebe que a ênfase está: Elias era semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Elias teve medo, Elias teve depressão, Elias pediu a morte, mas Elias foi um homem usado por Deus. O mesmo sentimento. Às vezes a gente confunde, como se algumas pessoas não passassem pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas limitações e tentações. Todos nós somos humanos, passamos por dificuldades muito parecidas, em áreas diferentes, de formas diferentes, mas a gente é muito parecido. Semelhantes em fraquezas. Mas o que ele quer dizer? Que se nós colocarmos diante de Deus em oração, a palavra aqui que orou com instância, com permanência, persistência, intensidade. E aí disse que ele orou e choveu. Depois orou e a chuva cessou. Foi ao contrário, Orou para chover, depois... Não, está certo. Por 3 anos e 6 meses não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva. Imagina, gente, fazendo parte do propósito de Deus. Deus colocou no coração dele uma necessidade, algo que seria impensado, algo que seria impossível, acontece. Nós encontramos aqui um Elias que está num momento importante. Israel havia se afastado de Deus, e ele aparece lá nesse cenário para controlar o rei, o povo e os profetas de Baal. Precisava haver mudança naquele lugar. E o que ocasionou a mudança? Elias colocou-se diante de Deus em oração. Nós precisamos crer nisso, irmãos. Nós precisamos orar mais, pelos nossos irmãozinhos. Esses últimos dias nós estamos ouvindo muitas coisas a respeito do nosso país, da política. Não há outra coisa a fazer senão orar. Quem somos nós para fazer alguma coisa? Orar, crendo que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Esses últimos versículos 19 e 20, dentro desse contexto de oração, eu creio que quando ele diz que se alguém se desviar e a gente deve convertê-lo ou trazê-lo de volta, a maior forma da gente trazer alguém de volta para o reino de Deus, alguém que porventura veio à igreja, participou da igreja e se afastou da igreja, é a oração. É a oração.
Não estou dizendo que nós não temos que ter responsabilidade de visitar, de estar com essa pessoa, de conversar com essa pessoa, mas a oração é muito importante. A oração é muito importante. Eu creio que, como eu comecei a mensagem falando da questão da intercessão, né? Às vezes você fala, não posso fazer nada pelo irmão. Talvez você não possa fazer nada mesmo. Talvez você não tenha dinheiro para emprestar para aquele irmão que está com necessidade financeira. Talvez você não tenha recursos na medicina para fazer um tratamento aquela pessoa que está precisando de um médico. Ou alguém que se afastou da igreja, e você mal conhece essa pessoa. Se você chegar e conversar com ela, talvez a pessoa ache que você é desagradável. Mas eu posso orar. E aqui ele diz que você pode livrá-lo, né? Olha que bênção. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte e a alma dele, e cobrirá multidão de pecados. Quantas pessoas passando por dificuldades, e a gente tem que orar enquanto está vivo, né? Às vezes você pensa em alguém vai morrer. Agora morrer não adianta, não tem oração pelos mortos, não existe isso. Quantas vezes as pessoas, nossa, eu não fiz nada, nem visitei aquele irmão, agora não dá mais. Temos essa oportunidade de orar por esse irmão, de visitar por esse irmão, de convidá-lo a vir à igreja. Acontece muitas vezes também, alguém, né, que está afastado, você, ao invés de convidá-lo, não convida, e depois você vê que ele foi convidado por uma outra pessoa, está na outra igreja, graças a Deus. Mas aí você pensa, mas será que se eu tivesse convidado ele estaria aqui comigo? Talvez estaria, viu? Então a gente perde muita oportunidade. Mas orando, a gente pode fazer muita coisa por esses que se afastam. Tiago termina de uma forma tão especial, né? Não quero me delongar, voltando todos os pontos aqui, mas a gente percebe que Tiago, no momento de pedir pelo sofrimento, ele pede para que aqueles irmãos tenham perseverança, aqueles que se encontravam na dispersão, ou seja, que estavam muitas vezes tendo que criar uma nova vida em outro lugar, sendo muitas vezes humilhado, vivendo com povos estranhos. Ao mesmo tempo que Tiago fala para eles terem paciência, para eles acreditarem em Deus, Tiago chama a atenção daquele povo, né? Quem está sofrendo começou a falar mal uns dos outros, começaram a tratar mal uns dos outros, e aí a gente encontra passagens que nos ensinam que nós devemos não usar a língua de forma maldosa. E ele fala que a fé sem obras é morta, que eles deveriam estar cuidando, trabalhando, servindo a Deus, confiando em Deus, descansando em Deus. E aqui ele termina de uma forma bem suave. Um homem que tinha o coração cheio de compaixão. Tiago tinha compaixão por aquelas pessoas, por aqueles irmãos. E é isso que ele fala: tenham vocês também compaixão uns pelos outros, orem uns pelos outros, pelos que sofrem, pelos enfermos, pelos que se desviam. Orem e confie no Senhor, que Deus age, né, por meio da oração. Nós temos essa oportunidade, irmãos, a cada dia, de entender que nós não estamos sozinhos, que nós não temos que resolver todas as coisas apenas através de atitudes, de coisas físicas, mas nós temos um grande poder que acompanha a nossa vida, é a oração. A presença de Deus através da oração, a ação de Deus através da oração.
Quantas coisas nós temos que precisam ser resolvidas. Faça oração. Coloque diante de Deus em oração. Quantas coisas o meu irmão está passando, dificuldades. Faça oração. Ah, mas eu não sei o que ele passa. Pense um pouquinho em alguns problemas que você enfrenta. Ore por esses problemas que você enfrenta na vida dele. Ore pela vida dele, na questão financeira, na saúde, na questão moral. O que você enfrenta, muitas vezes ele está enfrentando as mesmas coisas. Ore por ele. Nós vamos terminar com um momento de oração. Eu não vou pedir para você orar com o irmão que está do seu lado, mas pelo irmão que está próximo. Não necessariamente precisa estar do seu lado. Nós vamos ter um momento de oração silenciosa. Cada um vai orar individualmente. Pense em alguém nesse momento e gaste aí 1 minuto falando com Deus, pedindo pela vida dessa pessoa. E no decorrer da semana, faça isso algumas vezes. Ore pelo seu pastor, pelos presbíteros da igreja, pela liderança da igreja. Ore por sua igreja, pelas pessoas dessa cidade. Vamos orar pelo nosso país, pelos governantes. Faça oração. Tiago usou 2 palavrinhas só. Faça oração. Talvez mais nada nós podemos fazer, mas orar nós todos podemos. Vamos orar? Deus querido, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade, ó Deus, de mais uma vez sermos desafiados a orar, ó Deus, orar uns pelos outros, a orar, ó Deus, por nós mesmos, a orarmos por problemas de enfermidades, sofrimentos, desvios da fé, por tudo, ó Pai, tudo que acontece na nossa vida deve estar e ser levado diante do Senhor em oração. Pai amado, nós pedimos que o Senhor esteja abençoando a nossa igreja, cada família, abençoe os que estão aqui, abençoe os que não puderam vir hoje. Pai amado, que o Senhor esteja abençoando o nosso país, Senhor, cuidando dos governos, cuidando, ó Deus, das empresas, cuidando, Senhor Deus, de cada brasileiro, abençoando, ó Deus, a cada dia. Pai querido, nós agradecemos a Ti por esse momento de culto, por esse tempo que pudemos passar aqui na Tua casa, e que o Senhor Deus nos guarde nessa nova semana que o Senhor nos dá, para que possamos viver em paz, em sabedoria, ó Deus, seguindo os Teus caminhos, certos de que o Senhor Deus há de nos guiar. Pai amado, ensina-nos a orar e nos dê esse privilégio de nos alegrarmos vendo a oração, ó Deus, sendo respondida dia após dia, ó Deus, através de tantos acontecimentos ao redor de nós, acontecimentos pelos quais nós oramos. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.